Era 12 de outubro de 2022, Dia das Crianças, e numa feroz ambiguidade pelo desejo de ser grande e o medo de crescer, eu me vi desolado no limbo da transição de uma fase para outra. Já com 16 anos, aquela data não me contemplava mais, mas o não aceite para abdicar de algo que por tanto tempo me confortou me fez sentir como obrigatório ganhar um presente para comemorar. Eu fui à livraria e sabia que Clarice me esperava. Olhei em meio aos seus livros e ao ler as sinopses repentinamente um me chamou a atenção. Pela sinopse, a liberdade não era poupada na narrativa do livro e era disso que eu precisava. Apesar de saber que o preço na Amazon era mais barato, eu gastei com muita alegria os R$ 46,90 que contemplava o ritual de uma religiosidade sagrada para mim. Entrar na livraria, procurar na imensidão de possibilidades e me apaixonar intensamente por um livro. O livro da vez tinha nome bonito: Perto do Coração Selvagem. Olá, tá começando o primeiro Cap contra Capa e hoje vamos adentrar ao abismo do primeiro romance de Clarice Lispector. Em meio ao regionalismo literário brasileiro, Clarice Lispector, com sua pouca idade, se deleitava pela escrita introspectiva e intensa. Seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, publicado no final de 1943, gerou abalos sísmicos na literatura brasileira. Esse abalo se estende aos leitores de Clarice e, com felicidade, eu agradeço muito por ter sido abalado pela complexidade de um livro que virou um amigo. O livro em si conta a narrativa de uma garota que era muito enquanto o mundo a queria pouco. E isso me trouxe uma euforia tão intensa que eu me senti inexplicavelmente vivo. A personagem em questão é Joana, garota de uma pluralidade singular e que sempre foi tanto. Ela era muito, mas ser muito tem consequências. O que me cativou em Joana foi sua forma, sua ação no ato de viver, sua intensidade. É que tudo que eu tenho não se pode dar, nem tomar. Eu mesma posso morrer de sede diante de mim. A solidão está misturada à minha essência. Eu me senti acolhido e a solidão de ser virou uma solidão dupla. Joana e eu. Não tem como continuar sozinho. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Realmente, liberdade não foi poupada. Joana era livre dos pés à cabeça. Não a liberdade que a sufocava, pois era tão fiel a si mesma que não era mais nada além dela. Ser livre era seguir-se, afinal. E eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si. Ninguém sabia lidar com a grandiosidade de uma garota que, sem explicação, não se encaixava na mediocridade da vida cotidiana. Enquanto para muitos liberdade era suficiente, Joana superava a liberdade e queria muito mais. Seu potencial era tanto que nem a linguagem era fiel à sua capacidade de sentir. Comunicar a sua verdadeira essência era quase que uma experiência metafísica. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que digo. Joana passou por perdas, amores, dores, limitações. O mundo não a suportava. No amor, foi alvo de um homem medíocre. Ele estava no nível médio da vida. Otávio tinha o seu direito de ser medíocre, acolhido ao lado de alguém que, ao mesmo tempo que não suportava pouco, sabia que as consequências do pouco doem menos do que a intensidade do muito. Otávio se sentia bem em estar às asas de alguém que era tão maior que ele. Ele não sentia a responsabilidade de ser o pilar dentro do relacionamento. Mas aos poucos, isso foi afetando e assim a relação foi se tornando cada vez mais individual. Sou Joana, tu és um corpo vivendo. Eu sou um corpo vivendo. Nada mais. Sou só no mundo. Quem me quer não me conhece. Quem me conhece me teme. Eu sou pequena e pobre. Não saberei que existi daqui a poucos anos. O que me resta para viver é pouco. Joana também tinha defeitos. O maior deles era o defeito de nunca achar estar errada. Defeito esse apontado por Otávio com uma humildade tamanha. Não existia erros em sua vida. Nesse ponto, Joana deixava toda a sua aversão aos limites de lado e se tornava estoica.
Não podia existir erros em uma vida que não é ambígua. Não existe certo e errado. Para todos os erros existe uma saída. Então, não se erra. Minha perplexidade me sufoca. Humilha-me, Deus. Esse orgulho de viver me amordaça. Eu sou nada. O comprometimento com a vida fazia com que Joana se sentisse constantemente deslocada. O patriarcado vigente não aceitava uma mulher com escolhas e desejos. Mas isso Joana tinha de sobra. Sentia de sobra. É porque estou muito nova ainda. E sempre que me tocam, ou não me tocam, sinto. O pai prematuramente falecido, a tia perplexa com a intensidade de Joana, o tio fazendeiro afetuoso, o professor que configurou sua paixão de infância, Otávio que se casa com Joana, Lígia que é amante e carrega no útero um filho de Otávio. Esses são os personagens que carregam a responsabilidade de viver ao lado de Joana durante a narrativa. De triângulos amorosos da dicotomia de um único ser, Joana viveu com eternidade. Eternidade é o não ser. A morte é a imortalidade. O livro torna a vida mais coerente, os sentimentos mais pertencentes e carrega consigo uma esperança que atravessa o corpo de quem lê como uma faca. Joana dá vida diante a dor de não poder viver a vida como sente-se que deveria. Dá garra para lutar pela modificação de uma realidade que não deveria ser real. Ela, com toda certeza, se destaca dentro dos personagens que já passaram na literatura brasileira. A leitura de Perto do Coração Selvagem é uma leitura resumida a uma forte palavra: transformação. Você precisa se dedicar para absorver todos os sentimentos que esse livro pode te proporcionar. A capacidade que Clarice tem de demonstrar sua facilidade de descrever a humanidade e seus sentidos fica explícita no primeiro romance da autora. Joana é uma espécie de autobiografia de Clarice, o que torna tudo muito especial e sensível. É impossível não se sentir Clarice ou Joana. É impossível não sentir que a autora roubou um pouco de ti para descrever e escrever esse livro. Esse fenômeno se dá devido à sua intensa habilidade de dar forma por meio de palavras ao ato de ser humano. Dê o valor necessário a cada história, cada personagem. Entre e entenda o incompreensível. Aceite os desafios propostos nessa leitura. De onde vem essa certeza de estar vivendo? Vamos descobrir. Justamente, sempre acontecia uma pequena coisa que a desviava da torrente principal. Era tão vulnerável, odiava-se por isso? Não, odiar-se-ia mais se já fosse um tronco imutável até a morte. Apenas capaz de dar frutos, mas não de crescer dentro de si mesmo. Desejava ainda mais, renascer sempre, cortar tudo o que aprendera, o que vira e inaugurar-se num terreno novo, onde todo pequeno ato tivesse um significado, onde o ar fosse respirado como da primeira vez. Tinha a sensação de que a vida corria espessa e vagarosa dentro dela, borbulhando como um quente lençol de lavas. Aspiremos o futuro na mesma intensidade que vivemos o passado. Sejamos fortemente vulneráveis e mutáveis. Sejamos humanos sem medo da humanização e sem exagero de humanidade. Sejamos nós, mas você deve estar se perguntando como. Descobertas, se descubra, e é por conta destas descobertas que eu posso afirmar que sou fã de carteirinha desse livro e sempre que possível eu vou estar dando o meu melhor para conquistar cada vez mais leitores. Mas assim, a gente vai encerrando o primeiro Cap contra Capa. Fica ligado que em breve voltamos com mais uma obra incrível para todos vocês. Até a próxima, não vai perder, hein? É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né?